Hoje, acho que hoje já eu sou um estudante. Que não sou mais desembargador, escrevo, mas não nada profissional, né? Porque escrever direito como profissão acho que são muito poucos, né? E são mais a cultura manualesca, né? Que tem um mercado maior, por razões que a gente sabe, ou até que não se sabe. Eu dou aula só em pós como professor convidado, mas assim o que me ocupa o tempo diariamente é estudar. Então acho que no fundo, assim, tipo, com honestidade, parece que eu sou um estudante. Estudante. E é um momento precioso da vida. É um precioso da vida. Eu levo assim, porque eu estudo literalmente todos os dias. E nos últimos 5 anos, todos os dias, inclusive sábado e domingo, especificamente Nietzsche. Tanto assim, já que eu desenvolvi, como a gente viaja muito, uma habilidade de estudar mesmo em aeroporto, mesmo em viagem. Então eu consigo assim estudar dentro do aeroporto com toda. Então é isso que eu tenho feito. E talvez e nisso que eu tenho feito é que surge assim o, digamos assim, o pano de fundo, né, que me orienta para essa conversa de hoje, que é essa discussão sobre a pena de prisão. Que Jader causa, eu acho que em ti também, é um profundo mal-estar em pleno século XXI nós estarmos discutindo o medieval prisional. Hoje, ainda aqui em Porto Alegre, né, a gente tem a notícia de que foi morto dentro do presídio de segurança máxima do Estado um apenado. Exatamente com toda a estrutura da criação do presídio da Idade Média. E hoje nós ainda estamos discutindo e ainda somos considerados exóticos aqueles porque colocamos em pauta essa verdade metafísica, parece hoje, que é prisão. As pessoas parecem que não conseguem hoje olhar o mundo, né, sem a ideia judaico-cristã de culpa e de punição. Que é assim a lógica, né, de todo o ressentido. Nietzsche trabalha muito com isso. No livro que eu estou alinhavando, parte por aí, né? A lógica que funciona assim já me parece assim: eu sofro, logo alguém tem que ser culpado. Eu sofro, logo alguém tem que pagar por isso. Que é o sentimento da sociedade em relação na busca de culpados e mais agressivamente ainda no nosso campo, que é o penal, em relação às vítimas, né? A gente não consegue perceber que se sofre sem culpados. E quando eu sofro, eu estou dizendo que eu sofro, né? Quer dizer, o sofrimento meu é o sofrimento que eu suportei e que me levou a isso e que eu participei de todo esse festival do sofrimento. Então, assim, hoje me sinto como nós nos sentimos mal, tu e eu, né? Já segunda-feira foi um exemplo quando nós fomos discutir a redução da maioridade penal. Nós falávamos lá, né? A gente se sente como idiota de ter que justificar isso, e o que é pior, justificar isso diante da academia, né? Então, um problema que eu acho que o simbólico de tudo isso, eu acho que está no momento ainda anterior ao momento racional. Eu acho que ainda está carregado em momentos do inconsciente. Eu acho que sim, tem um inconsciente coletivo que a gente carrega no DNA dessa busca terrível de achar culpados pelo nosso sofrimento.
Mas assim, agora tentando aterrissar, né, parece assim que hoje nós estamos marcados pelo senso comum. Um senso comum agressivo que é colocar os indesejados no cárcere. Tem algumas pessoas que eu odeio, que eu tenho nojo, que eu tenho asco delas e quero me livrar. E cada vez mais esse senso comum ele se torna espetacularmente agressivo, né? E como consequência dessa verdade que surge do senso comum, né, a gente tem o discurso ainda mais chão, né, de que a causa da violência é a impunidade. Isso passa a ser fé. Porque a fé independe de prova. Ninguém até hoje provou que a violência diminui com a penalização. Mas nós terminamos acreditando nisso. Não adianta a realidade nos mostrar diferente. E a gente sabe que nunca, ao menos na realidade brasileira, nunca se puniu tanto. É assim, né? Hoje nós somos o terceiro país do mundo que mais pune pessoas. A ONU está passando um sabão na realidade brasileira, estão dizendo, olha, pare com isso. E os Estados Unidos já estão tentando fechar algumas prisões na Suécia. E nós cada vez mais botando gente na prisão e cada vez mais o discurso da impunidade. No Rio Grande do Sul, eu tenho esses dados aí tomado nota, já nos últimos 10 anos a população do Rio Grande do Sul deve ter aumentado 5 ou 6%. E a população carcerária no Rio Grande do Sul, nos últimos 10 anos, aumentou 125%. Nós punimos tanto que não sabemos onde vão colocar os caras. Todos os presídios do país estão absurdamente abarrotados. E nós ficamos... Se repete tanto esse discurso da impunidade como causa da violência, que nós terminamos acreditando nisso. Tu pergunta para qualquer pessoa qual é a causa da violência, ela vai te dizer que é o discurso da impunidade. Nós terminamos acreditando nisso como hipótese superadora. Mas, na verdade, nós terminamos, e aí esse é o problema do senso comum, Jade, simplificando um fenômeno complexo. Vamos lá. Porque a característica do senso comum é essa, é a simplificação. Nós temos um fenômeno hoje da violência real ou imaginária. Eu até acho que é mais imaginária do que real. Mas não interessa se é imaginária ou real, porque sendo imaginária as pessoas vivem como se fosse o real. Nós temos esse fenômeno e nós não sabemos, literalmente, nós não damos conta do homem criminoso, do homem violento. Nós não sabemos o que fazer com o homem violento. Nós chegamos até hoje, no caminho da humanidade, nós não sabemos o que fazer com o estuprador, por exemplo. É um fenômeno que, e mesmo que não se pode falar em criminalidade, nós temos que falar em criminalidades, porque a lógica do estelionatário não é a lógica do criminoso do colarinho branco, que não é a lógica do assassino, que não é a lógica do estuprador, que são lógicas diferentes. Nós temos criminalidades fantásticas. Bueno, a pessoa que der resposta ao fenômeno da criminalidade vai ganhar o prêmio Nobel. A gente não sabe o que fazer, mas o idiota sabe. Porque o idiota tem resposta para tudo. É da características do idiota não ter dúvidas. O idiota não consegue já conviver com a dúvida. Então ele tem um fenômeno complexo, que ele não sabe o que fazer com o fenômeno que é complexo, ele simplifica esse fenômeno, dando respostas simplificadoras a um fenômeno complexo que dá essa loucura que tem. Eu lembro assim, na última eleição, tanto os dois últimos candidatos, o Aécio e a Dilma, os dois falando sobre superar a violência, e o Aécio disse maravilhosamente bem, né, do alto do seu saber, porque, na verdade, assim, todo político tem a necessidade de saber de tudo, né, de falar sobre tudo. São gênios. São gênios.
Dizia-se o Aécio que o plano da violência seria superado que ele ia superar o plano da violência com a modificação do Código Penal, aumentar as penas, reduzir a idade penal. De uma criatividade fantástica, né? Nunca ninguém disse isso antes, né? Quando eu vi assim, digo, oh meu Deus, como é gênio o Aécio Neves, né? A gente está estudando há 30 anos, já não sabe o que fazer e é tão simples. Ou seja, tu tem um fenômeno complexo que tu não dá conta, tu simplifica essa complexidade. Mas o terrível é assim, Jade. Que essa verdade do senso comum, essa mentira do senso comum, tu termina acreditando nela. E daí tu vai viver na mentira. Vamos lá. Se eu acredito, honestamente, que o problema da violência é o problema da impunidade, o que eu vou querer? Punir cada vez mais. Eu vou aumentar as penas. Eu vou criar novos tipos penais. Eu vou querer cada vez mais uma panpenalização. O princípio da presunção da inocência começa a ser deixado de lado, porque eu preciso condenar moristicamente, olha o processo numa visão condenatória. Ou seja, tu termina destruindo todas as conquistas clássicas do direito penal. Porque tu acredita na mentira. E esse é o problema da mentira. E na verdade, assim, tu termina, já, se tu pensa um outro olhar, tu vira exótico. É que é uma dificuldade das pessoas receberem o novo. O Kuhn fala que nós temos, assim, são categorias mentais que nos são forjadas e que todas o novo que bate nas nossas categorias mentais e que não são por elas recebidas, recebem a pechas de exóticas e nós não damos importância para elas. O que eu gosto de chamar a atenção assim, é de um exemplo do Salo, que o Salo dá. Tu imagina, já se nós estivéssemos hoje no Islã, discutindo, eu e tu, discutindo a descriminalização do delito de infidelidade feminina. Que para nós é ridículo, né? Que as nossas categorias mentais não suportam até a existência da criminalização da infidelidade feminina. E no Islã, matam a pedradas a mulher que é infiel. Se nós formos discutir isso lá, com as categorias mentais do pessoal do Islã, nós vamos ser exóticos. Seriam os comunistas, que agora querem destruir a família, que vai destruir os valores de Maomé e assim por diante. Porque são outras categorias mentais. Ou seja, é difícil hoje a gente tentar destruir essa ideia persecutória, porque são categorias mentais que são postas e impostas. Tanto que o Deleuze vai dizer o seguinte, que a gente não consegue lutar contra os clichês se não se luta também contra a máquina que produz os clichês. As máquinas geradoras do senso comum. Agora trazendo bem assim para nós, bem no nosso canto dos juristas, parece assim que a máquina que produz clichês são as faculdades de direito. Assim, faculdades de direitos com saber medieval, repetidora de práticas consagradas, sem uma possibilidade criativa, uma espécie de mercado persa do saber, que termina dando no que dá. Ou seja, as verdades do senso comum são passadas já do plano da criminalidade pelos próprios professores dentro das faculdades. Ou seja, nós temos uma máquina que gera essa imbecilização nossa. E parece assim, para nos protegermos do caos, nós terminamos nos agarrando em opiniões prontas, que são essas verdades do senso comum, que o Ratinho repete, que a Sherazade repete, que o Datena repete, que esse pessoal todo repete, e que em efeito a cascata alcança em toda a sociedade civil. Vá nós discutirmos isso com nossos pais, com os nossos amigos, todos vão achar que nós estamos loucos, que nós somos, aspas, os defensores dos bandidos, vêm com essas coisas de direitos humanos. Ou seja, falam de coisas que sequer sabem do que estão falando. Bom, mas qual é a característica, né, do senso comum já? A característica do senso comum, quem diz bem isso é a Marlene Chauí, é saber por ouvir dizer. Os caras sabem porque ouviram falar.
e acham que o sabendo por saber falar estão com a verdade definitiva, que é a forma, o saber por ouvir dizer, é a forma mais baixa de captação conceitual. Ou seja, é uma espécie de papagaiada e com discurso saboroso. O discurso da filósofa Sherazade é um discurso que abala algumas pessoas, embora ela não diga absolutamente nada, porque eu acho que ela não tem condições intelectuais de pensar mais abstratamente. Acho que é uma reprodutora do senso comum, de frases feitas, de frases vulgares, assim, os militantes, como ela diz, né, os militantes, eu convido os militantes dos direitos humanos a adotar um bandido. Olha, não se sustenta em momento nenhum, é idiotia fantástica, é um grau assim de 2 ou 3 neurônios e que tem esse sentido forte nas pessoas. E vamos lá. O que parece assim, eu acho já cada vez mais que para a gente entender o direito, principalmente o direito penal, tem que ser de fora do direito penal. Porque o direito penal ele se completa a si mesmo, por isso ele é conservador, né? Todas as soluções da violência do penal está diante do Código Penal. Por exemplo, a pena de prisão no Código Penal, a punição é para reprimir e reprovar. Ou seja, se tu vai olhar a prisão, a punição pelo Código Penal, tu vai partir dessas duas verdades. Mas tu tem que colocar, evidentemente, alguns interrogantes antes da pena de prisão, que foge do campo do direito, que tu vai entrar no campo da filosofia ou da sociologia. Tu tem que saber por que é prisão, qual é sua finalidade, se cumpre o seu motivo, para que serve, para quem serve. Ou seja, tu tem N interrogantes que tu tem que colocar para tentar legitimar ou deslegitimar a prisão. Mas o direito penal termina se bastando por si próprio, né? E na filosofia, tu vai dizer, de novo, né, a Marlene Chauí, que ela diz que para Aristóteles a filosofia nasce com o espanto, né? O espanto, quando o sujeito começa a perceber que as verdades que nós temos não são verdades, ou com a capacidade de admiração, né, do Platão, né, que é um fugir da ignorância. Eu me admiro e tento fugir daquilo que eu não sei. É que a idiotia não permite se admirar, não permite ter o espanto, porque ela tem verdades. Eu acho assim, o sujeito mais fascista é o sujeito que tem a verdade. É o que se projeta dono da verdade. Que isso alcança também alguns de nós no campo do direito, no campo das críticas do direito, que achamos que temos que criar uma teoria que possibilite a extração da verdade, né? Mas assim, para Nietzsche, né, eu acho que é aí que eu entraria. Já para Nietzsche diz assim que a filosofia nasce com Tales de Mileto. Quando Tales de Mileto, lá na antiga Grécia, foi ao mar, olhou para o mar, e nesse momento que ele olhou para o mar, na primeira vez na história alguém olhou para o mar e viu água. Antes de Tales de Mileto, as pessoas olhavam para o mar e não viam o mar, viam obra dos deuses. Viam Poseidon, Zeus, a guerra dos deuses. Nesse momento em que Tales de Mileto olha para a coisa e vê a coisa como era e não o discurso sobre a coisa, nasce a filosofia. Ou seja, quando ele olhou para a água e viu água. E eu acho assim que nós temos que discutir prisão exatamente o que ela é, não o discurso sobre o que é prisão. Eu acho que nós precisamos, em relação à prisão, nos desiludir. É meio, de novo, né, nietzscheanamente, né, é tentar destruir a prisão a marteladas. Ou seja, é abandonar essa certeza cotidiana que nós temos de que prisão é a resposta saudável para algumas coisas. É a partir daí que eu gostaria assim, de conversar um pouco, né, sobre o plano da prisão. Mas para chegar na prisão, né, eu acho que a gente tem que conversar já a primeira coisa assim sobre o penal. Assim, bem surrada assim, uma conceituação de penal. Bem direta. Né? Claro que a gente pode falar do direito penal dos mais diversos locais.
como tudo na vida, né? Mas, para mim, o direito penal é a face mais cruel do poder. Um poder, como todo poder, que é inconfiável. Porque a característica do poder é imbecilizar as pessoas. Nietzsche tem uma expressão que eu acho fantástico. Ele diz assim: paga-se caro por chegar ao poder. O poder imbeciliza. Nós que trabalhamos no poder sabemos disso, né? De como o poder deixa as pessoas idiotas. E esse poder que a gente está vendo, que para Heidegger, eu acho fantástico, Heidegger diz assim, quando ele discute com Nietzsche, ele diz assim, que é da característica de todo poder ser mentiroso, trabalhar com a mentira. O poder precisa mentir para os que obedecem, que eles têm vantagem em serem obedecidos. Eu gostaria, por exemplo, já de um debate entre Dilma e Aécio na eleição para presidente, ter um detector de mentiras. Porque é da característica do poder ser mentiroso. Então, o poder, que é isso que nós sabemos, e eu estou falando de todos os poderes, que esse poder inconfiável que seleciona algumas pessoas indesejadas para destruir essas pessoas. Ou seja, o direito penal, o crime, ele não anda por aí metafisicamente, ele é feito por alguém. Alguém, em determinado momento, diz: isso é crime, e responde para isso X anos de prisão em tal regime histórico. Ou seja, é o poder que faz isso. Ou seja, é o poder que elege as pessoas que têm ódio para destruir as pessoas. É assim, eu odeio o estuprador. Eu quero me ver livre do estuprador. E eu não sei o que fazer com o estuprador. O que eu faço? Eu tipifico a conduta dele no 213 para destruir o desgraçado. Ou seja, essa é a finalidade do direito penal. Embora a gente saiba dos discursos do Zaffaroni, gente espetacular, né, que vem o direito penal como uma forma de contenção do poder. Mas eu acho que isso é metafísico. Eu acho que na nossa realidade, já, nós que andamos militando por aí, nós sabemos que o direito penal é uma face do cruel do poder para destruir as pessoas. Ponto. Mesmo porque não existe o bom poder, né? O Nietzsche tem uma expressão também que eu gosto muito, que diz assim, que o meu grito de virtude se erga contra tudo o que tenha poder. Bom, e aí surge, nessa questão do poder, né, um problema ético que é quase insuportável, que nós temos que nos dar conta já. Né? A pergunta é assim: quem é que coloca as pessoas no presídio nas condições que estão, sofrendo do jeito que estão? Quem é que coloca as pessoas lá em todas essas condições terríveis que nós sabemos? E aí eu acho que não temos que fugir de nós, Jader. Diria um bom corintiano, né? Um bom torcedor do Corinthians. O responsável é nós, mano. Somos nós. As pessoas estão no presídio, nas condições que estão no presídio, porque nós, juristas, mandamos para lá. Não foi a lei. Porque quem pode, isso é uma questão primária da filosofia, né? Quem pode dizer o sim, pode dizer o não. Nós que determinamos, um de nós denunciou, um de nós defendeu e um de nós julgou. Ou seja, as pessoas estão no presídio, nas condições que estão no presídio, sofrendo que estão no presídio, porque nós, juristas, queremos. Ponto. Nós somos responsáveis éticos pela vida no presídio, porque somos nós que colocamos as pessoas no presídio. E quando eu coloco alguma pessoa no presídio, algo de mim vai junto. Eu fico ligado no plano da história para todo sempre com a vida dessa pessoa. Eu vou preso junto. Talvez isso explique porque nós mandamos muito as pessoas no presídio. Parece que nós temos a necessidade de nós irmos presos juntos, de nós sofrermos juntos do outro. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que o nosso atuar não é ascético. Ou seja, quando tu vai fazer uma audiência, quando tu vai acusar alguém, quando tu vai julgar alguém, tu está com uma responsabilidade insuportável. Que eu acho, e agora já num olhar mais abolicionista, né, que eu estou escrevendo sobre isso, que não tem salvação uma sentença judicial no plano afetivo, no plano psicanalítico, no plano de realidade. Nenhum ser humano digno suporta mandar uma pessoa viver
dentro, como um pasto sexual dentro de um presídio central. Por isso, Jader, é que eu acho que o direito penal não é para qualquer um. Mais ainda, para advogado criminal não pode ser qualquer um. Porque hoje, nessa estrutura que nós sabemos, o do advogado criminal é o defensor do um contra todos. Nós já conversamos sobre isso, acho em algum outro momento já. Quando o sujeito pratica um crime ou há notícia de um crime na sociedade, contra uma pessoa, contra essa pessoa que tem a notícia, contra ela tu tem toda uma estrutura policial que necessita, tenha ou não, necessita buscar culpados para se justificar perante a sua estrutura burocrática e se justificar perante a sociedade. Essa coisa aí que nós falamos de sociedade que a gente não sabia o que é. Contra esse cara eu tenho toda a estrutura do Ministério Público, que precisa buscar os culpados para justificar um discurso fascista que é emergente, para se justificar na sua estrutura, se justificar perante a mídia. Contra esse cara eu tenho toda a estrutura do Poder Judiciário, porque a grande maioria dos juízes se consideram fazendo parte integrante do aparato de segurança do Estado. Não são garantidores do direito. Contra esse cara eu tenho toda a mídia. Contra esse cara eu tenho toda a sociedade. Para defender eu tenho um. Só um. Que é o advogado. Que termina hoje sofrendo preconceito porque ousa defender o um contra todos. E mais terrível ainda já, começa a sofrer preconceito entre os próprios advogados. Ou seja, não é para qualquer um. Eu acho que a grande maioria de nós não suportaria essa carga da advocacia criminal. Ou seja, não é para qualquer um. Bueno, voltando, né? Hoje parece assim que todas as pessoas querem a panpenalização. O que se deu, né? Eu acho, Jader, que a dramatização da violência nos alcança. Eu acho assim que a violência tratada pela mídia, ela é vista como espetáculo. Como algo assim cinematográfico, né? Porque a violência, né? A violência, ela gera em nós, além do medo, a violência gera em nós algum fascínio. Nós somos marcados pelo medo. O medo é algo fantástico que nós tivemos nos filmes de terror, na vida. O Luc Ferry até diz assim, que a função da filosofia, o papel da filosofia é tentar vencer o medo, porque nós todos temos medo, e o medo mais agressivo é o medo da morte, né? E eu acho que nesse espetáculo da dramatização da violência, a mídia apropriando bem isso, e a mídia só apropria porque tem um respaldo na sociedade, né? É que a gente percebe assim desse fascínio que todas as histórias infantis, por exemplo, são baseadas no medo, né? Eu acho que nós ficamos infantilizados. O que eu quero dizer com isso? Todas os cantos de ninar das mães é fulcrada no medo, né? A mãe impinge o medo na criança para vir para o colo para relaxar. Que é a história da bula sem cabeça. E vamos lá. A bruxa malvada. O que mais tem? O velho do saco. Ou seja, todas essas histórias são fundadas em nós, que nos caracterizam, forjam em nós o medo. E depois, a gente tem o medo quando criança, vai para o colo da mãe. E daí, quando a gente fica grande, aparece a dita violência, nós ficamos com medo, mas agora não vamos mais para o colo da mãe. Mas nos tornamos crianças, daí nós vamos exigir um pai que saia matando todos os velhos do saco que tem aí. Ou seja, eu preciso de um pai punidor, de um pai caçador, que seja um pai o herói que fique matando os bandidos. E isso termina... Eu vejo assim, essa coisa do medo, nessa infantilização nossa, é algo isso mesmo. As pessoas
Mesmo que, vamos lá, para explicar isso, eu acho que, eu estou convencido, como diz o Ramsey, né? Hassemer, que o medo e a criminalidade não é a coisa e o seu espelho. O medo é maior do que a criminalidade, porque o medo passa pela fantasia, né? Bueno. E, na verdade, assim, a gente tem que ver a violência, se é que existe o problema da violência, Jader, e deve existir, porque todo mundo fala, embora eu não tenha percebido, eu pessoalmente, né, aqui na Zona Sul de Porto Alegre nós estamos, a violência só pode olhar a violência dentro da totalidade, ou seja, dentro do contexto histórico. Ou seja, a violência não pode ser vista já diante tão só tendo em vista o direito penal. É a face menos nobre da solução, ou da espera, ou da superação da violência é o direito penal. Ou seja, as contingências geradoras da violência estão em outros locais. É falso, o Toronco vai dizer que é falsa a ideia de que a violência se esgota na criminalidade, isso é mentira. Existe violência terrível, espetacularmente terrível, que não é violência criminosa. As pessoas que estão morrendo, Jader, hoje na fila do INSS buscando atendimento e que morrem, pessoas que morrem de fome, que morrem de frio, a violência do salário mínimo, são violências terríveis. Uma violência de uma pessoa que morre na fila do INSS esperando uma consulta médica que não chega a tempo, ela é muito mais agressiva do que assalto a 10 bancos. E isso não é violência. Ou seja, é um discurso falacioso de que a violência se esgota na criminalidade. Existem outras violências que são a mãe, a geradora da criminalidade, que não é crime. Que a gente sabe disso, né? E, na verdade, o crime, vai dizer o Garcia Pablos, né? O crime é um problema de todos, é um problema da comunidade. Nasce conosco e ela é eterna. Eu acho que nós não vamos superar a violência, porque nós somos violentos. A não ser que nós tenhamos a condição já de superar esse homem. Nós, a vinda do além do homem que fala Nietzsche, porque nós somos constituídos pela violência. Todos nós somos violentos. Todos nós somos violentos. O Nietzsche tem uma expressão que ele diz fantástica, eu acho que ele diz assim, quando eu ouço falar que uma pessoa comete um crime, eu não penso como é que essa pessoa cometeu o crime. Eu fico pensando como é que eu ainda não cometi esse mesmo crime. Porque todos nós temos o germe da violência. E essa campanha da violência é espetacular. O discurso da velocidade da violência nos meios de comunicação de massa é fantástico. Hoje qualquer pessoa, qualquer tipo de possibilidade de alguma violência, ela é filmada. Ou seja, e esse clima de violência, o que faz? Consolida um Estado policialesco, que termina, nós, sociedade civil, legitimando o Estado a destruir os direitos do cidadão. Por exemplo, o drama é tão fantástico, o espetáculo é tão grande, que nós autorizamos, por exemplo, a Polícia Militar no Rio invadir a casa dos operários que moram nas favelas do Rio. Nós damos legitimidade a isso. E não existe coisa mais sagrada do que a tua casa. Mas nós legitimamos isso por essa coisa fantástica da violência. E eu estou convencido, e aí, Jader, tu vai dizer grande coisa, né? Eu estou convencido, é que essa criação do tipo social bandido, ela infunde terror na classe média e nós começamos a identificar os delinquentes com as classes populares. Para nós, delinquentes são os favelados, são os sem terra, são os sindicalizados, são as classes marginalizadas. Acho que a gente não pode ser hipócrita, né? Já nessa coisa assim da criação do tipo social bandido. Se nós sairmos à meia-noite, às 4 horas da manhã, na Avenida Farrapos, aqui em Porto Alegre, e encontrar uma pessoa de terno e gravata, nós não vamos ter medo nenhum. Mas se nós encontrarmos uma pessoa esfarrapada, nós vamos morrer de medo. Tanto que o trabalho da Ana, uma preciosa colega nossa, juíza de Santa Catarina,
que a tese de mestrado dela foi a reincidência como resposta ao olhar do outro. No momento que eu olho para a pessoa, com medo da pessoa, eu termino identificando essa pessoa, dizendo para ela que ela é uma delinquente. Ou seja, só o medo que eu tenho das pessoas diferentes dos da outra classe passa a violência e estimula a violência. Bueno, e a ideia, de novo, né, para superar todo esse espetáculo que nós temos, a ideia é transmitida pela mídia simplista. Existe do lado os bons e do outro lado os maus. Nós, os bons, eles, os maus. O mundo dividido entre brancos e pretos, entre os mocinhos e bandidos. E, na verdade, já a gente vê esse discurso. Tu deve ouvir muito em júri isso, né? Já, o promotor dizendo, nós temos que defender nós, os bons, deles, os maus. Nietzsche, de novo, tem uma passagem que está no Etiomo, que ele diz assim: o dia que eu conheci o homem bom, eu tive nojo da humanidade, porque normalmente o dito homem bom é um hipócrita, é um fascista, é aquele homem bom que quer que os delinquentes vá para a cadeia e que não paga os direitos da empregada doméstica dele e que sonega o imposto de renda, que compra produtos que vêm do Paraguai, que tenta corromper o guardinha da esquina. É o cara que para no local proibido. É aquele que ora no domingo com a família, o pão nosso de cada dia, que fala do perdão divino, mas que quer botar na cadeia todos os outros que não pensam contra ele. O terrível nisso tudo, Jazz, que toda essa irracionalidade que tem, que alcança a sociedade civil. Vamos lá, eu acho que talvez, Jader, a sociedade civil tem até o direito de estar irracional ante a violência. Mas o escândalo é quando a irracionalidade alcança o operador jurídico, que é aquele que tem o dever ético de preservar as garantias do cidadão. Ou seja, quando nos pega esse discurso, alcança o nosso imaginário, a consequência lógica que emerge é assim, que nós ficamos frouxos na defesa das garantias do cidadão. Nós começamos a negociar as garantias do cidadão, até dando um instrumento teórico para esse espetáculo patético, por exemplo, de delação premiada, que é a loucura, a neurose. As garantias do cidadão começam a desaparecer. E a presunção de violência, né? A gente viu no julgamento do Mensalão, a presunção de violência começa a ser relativizada. Ou seja, uma conquista civilizatória que hoje termina sendo derruída, né? Bem no cabo, assim, no sulco, né? O que termina assim, o acusado, o réu, começa a ser visto como inimigo. Que os caras falam, até tem o direito penal do inimigo, né? Eu até diria diferente, né? Eu acho que quem precisa do direito penal é quem precisa de inimigos. Se eu não preciso de inimigos, eu não preciso do direito penal. Ou seja, eu passo nesse espetáculo todo tendo nojo do acusado. A presença dele, a face dele, termina dando asco nos operadores jurídicos. O cheiro dele faz mal às pessoas. O Zizek tem um texto dele que diz assim, que o que caracteriza o preconceito nosso pequeno burguês é o cheiro. Daí porque se cria muito perfume, né? Nós, pequenos burgueses, bundinha, perfumados, não suportamos o cheiro da pobreza. Esse é o grande preconceito, né? E nós temos nojo desse cara, asco dele. Mas vamos para a prisão. Como justificar, Jader? Bom, se eu tenho a prisão, Jader, me parece assim que eu tenho que justificar essa coisa. Estamos de acordo? Ela não é porque é. Ela é feita. Tanto que a pena de prisão tem 300 anos, ou seja, é um nada no termo da história. O Zaffaroni diz assim, ninguém,
absolutamente ninguém até hoje deu um sentido racional para a pena de prisão. Nunca. Ninguém. Nós temos 300 anos de prisão e não apareceu ainda o gênio que justificasse racionalmente, não com o discurso xeradasiano, infantil, idiotizado, não, com algo sério, com argumentos sérios, que justificasse a pena de prisão. Ninguém até hoje. Para o Salo, né? O Salo recebe assim, na teoria gnóstica da pena, para ele assim, ele acha que não tem legitimação nenhuma, que não tem fim nenhum, que a lei, que a prisão é apenas um fato sociológico que está aí, que a gente não sabe por quê. Porque tá. Não tem sentido. E parece, na visão do Salo, que uma das grandes funções da pena, que não é dita, né, que é que ela vivifica o crime. Ou seja, mantém acesa a dor. Ou seja, o prazer das pessoas, o orgasmo das pessoas é pelo sofrimento, não pelo prazer. As pessoas precisam ser, aquilo que eu falava antes do ressentido, né, precisam viver no passado, não conseguem enterrar a dor. E a pena termina vivificando esse sofrimento. Não deixa viver o sofrimento, que é o gozo do ressentido. Vamos lá, Jader. Estou tentando assim de demonstrar. Por exemplo, vamos lá, o caso do goleiro Bruno, que é o famoso, né? Na visão do Salo é assim. Surge o problema do Bruno, vem toda a televisão e fica uma semana falando do Bruno, dá uma acalmada. Passa os 15, 20 dias, daí é preso o macarrão, vem tudo de novo. Continua mantendo aceso. Daí dá uma acalmada. Passa um tempo, daí vem as testemunhas, começa tudo de novo o sofrimento. Passa um tempo, vem as testemunhas, vem tudo de novo. Daí vem a sentença, vem tudo de novo. Daí sai a condenação, vem tudo de novo. Já passou 3 ou 4 anos e nós estamos remoendo isso. E daí tem a sentença do primeiro grau, depois vai para o recurso para o segundo grau, vai para o Supremo, daí o cara é condenado definitivamente. Daí vem toda aquela volta, nós já estamos há 4 ou 5 anos. Daí o sujeito cumpre parte do regime fechado, daí ele passa para o semiaberto, vem todo o espetáculo. Tu mantém aceso o sofrimento. Ou seja, tu termina, talvez para o Salo a demora do processo tem esse sentido de vivificar a dor. Tanto que o Salo propõe que se esqueça o crime para tentar salvar o criminoso. Ou seja, parece que a gente tem que tentar não escrever na memória algumas coisas. Determinadas experiências nós temos que esquecer. Existe sofrimento na vida, já. E a gente não consegue suportar as dores da vida. E a gente precisa esquecer. Só que o ressentido não consegue esquecer. Então a pena parece que tem essa tesão neurótica para as pessoas. Vamos lá. Não estou querendo dizer que ele não tenha solidariedade pela vítima, longe disso. O que eu estou querendo dizer é que o direito penal não tem nada a ver com a vítima. A vítima tem todos os direitos em outros locais, porque a vítima quer vingança, e o Estado não pode ser um repositório da vingança do cidadão. Eu fico pensando, Jader, no caso da Botkiss. 200 e poucas pessoas morreram. Acho que foi isso, né? Eu fico imaginando o grau do sentimento de culpa de muitos pais pela morte dos filhos. Porque aconteceu. Um dia X, o cara inventou o imponderável da vida. É a inocência do devir que fala o Nietzsche. E de repente tu resolve sair de casa para ir numa boate, um fio sobe, pega lá. Aquele dia estava desencapado o fio, que foi o jato para lá e veio para cá, que explodiu, que naquele dia, naquela hora, o local que eu estava, não funcionava aquele troço que apaga incêndio. Ou seja, é uma confluência absurda de troços que acontece. Mas aí há o sofrimento daquele que se acha
culpado por isso que precisa julgar a culpa no outro, no ressentimento. É aquela filha, por exemplo, que aquele dia não queria ir na boate, e o pai diz, minha filha vai na boate hoje. O que deixou ir, o que fugiu, o que não ia. Sabe? Aquelas coisas neuróticas que todos nós temos. É um grau de sofrimento terrível. Mas eu vou ter que, a vida é sofrida, eu vou ter que um dia superar isso. Eu tenho que deixar de viver no passado e viver no futuro. A forma de eu me agarrar no passado é eu querer vingança. Tu não consegue enterrar os teus mortos. Tanto que o Nietzsche diz assim, normalmente quando eu ouço o grito, eu quero justiça, eu estou ouvindo a seguinte expressão, eu quero vingança. Então parece assim que eu estou querendo dizer, Jader, que o processo tem essa coisa da vivificação da dor, de eternizar a dor, quando na verdade a gente tem que esquecer alguma coisa, senão a vida fica no passado. Mas é uma dificuldade passar do passado. E daí volta para aquela coisa primária que eu falei antes lá, né? Eu sofro. Alguém tem que ser o culpado. Eu preciso achar culpados mesmo onde não tenha culpados. Porque se eu não achar culpados, o espelho reflete para trás e eu vou ter que me achar culpado. Quando, na verdade, eu acho, agora na visão de Nietzsche, que ninguém é culpado de nada. Mesmo porque, na visão de Nietzsche, ninguém é responsável por nada. Nós somos o que somos porque não conseguimos ser diferentes e ponto final. Como justificar a prisão? O subtítulo passaria assim, Jade. Como justificar a prisão ou de como crer na bondade do carcereiro. Eu só posso justificar a prisão se eu acreditar no bom carcereiro. Que é uma contradição em termos, né? Porque é da essência do carcereiro ser mau. O Ferraioli, né, o nosso ídolo, Jade, diz assim, que a justificação da pena é dos mais sérios problemas da filosofia do direito. Ou seja, como justificar a violência programada pela sociedade contra um membro dessa mesma sociedade? Como é que eu vou justificar esse grau de dor que nós programamos? A lei da execução penal é um rito que termina programando de como vai ser a dor. Ou seja, eu tenho uma violência ilegal, que é o crime, e eu agrego ao crime uma violência legal, que é a violência feita pelo Estado. Ou seja, eu tenho a violência que um pratica, depois esse um vai sofrer a violência de todos contra um. Ou seja, é uma luta desigual, porque é o terror. É o terror que nós, sociedade civil, estamos programando a dor dos caras. É como botar no campo de concentração. Aliás, eu não sei se nós não preferíamos, Jades, porque às vezes um campo de concentração do que estar dentro de um presídio central. Eu só sei que tanto de uma quanto a outra, eu preferia a morte do que tanto ir para o presídio central que ir para um campo de concentração. Bom, daí tem os caras que terminam justificar, né, Jader? Então, o cara começa a tentar explicar a existência da prisão, a necessidade da prisão. A primeiro, o discurso dos utilitaristas, né, Jader, que pega assim os manuais. Ou seja, os caras dizem assim, os utilitaristas, que o fato que a pena de prisão busca evitar novos crimes pelo mesmo agente. Aquele discurso que nós ouvimos todo dia, né, Jair? Que os caras dizem assim, enquanto está preso não está cometendo crime. Que é uma mentira fantástica. Dentro dos presídios continuam cometendo crimes. Hoje, na 0 hora aqui de Porto Alegre, nós vimos que uma pessoa foi morta dentro do presídio central. Ou seja, os caras lá dentro do presídio continuam cometendo crime. Mas, segundo, daí uns desumanos diriam assim, bom, mas se eles estão praticando o crime, estão praticando em relação a eles mesmos. São todos delinquentes. Mas é mais, dentro do presídio há uma infinidade de crimes praticados pelo Estado contra o cidadão. O crime que o Estado,
através dos seus agentes, comete dentro dos presídios, com corrupção, com prática de crime, com atentado contra as pessoas, de maltrato, de tudo isso que nós sabemos, de tortura. Daí o cara diz, bom, mas ainda está dentro do presídio. Mas mesmo hoje, esse discurso não vinga, porque de dentro do presídio, os caras organizam os crimes que acontecem fora do presídio. De novo, esse crime aconteceu hoje aqui em Porto Alegre, lá no presídio de segurança máxima. O crime que aconteceu lá dentro foi porque era uma disputa de tráfico, de zona de tráfico, de crime, de locais fora do presídio. Ou seja, de dentro do presídio, as pessoas estão reunidas praticando delitos fora do presídio. Ou seja, é uma mentira o discurso utilitarista. No segundo momento, os caras falam, as outras correntes, da prevenção especial, né? Que é assim, que o presídio busca corrigir o cidadão, recuperar. Isso é de uma imbecilidade, né, Jade? É de uma imbecilidade cinematográfica em lugar nenhum do mundo, em curso, momento nenhum da história. Presídio recuperou alguém. Mesmo os presídios mais sofisticados que estão sendo fechados, por exemplo, na Suécia, o grau de reincidência é em torno de 50 e poucos por cento, no Brasil é em torno de 70%. Ou seja, o grau de reincidência é... O presídio é um mal em si. Nunca o presídio recuperou alguém. Eu acho assim, que quem precisa disso somos nós, os juízes, do discurso da recuperação. O juiz precisa mentir para ele mesmo, que está mandando o cara no presídio para ser recuperado, e que ele não quer se recuperar, para ele aplacar o sentimento de culpa que ele tem. Ele não pode suportar a ideia de que ele está mandando um cara do presídio para ser destruído, para ele virar passo sexual, para ele ficar animalizado. Eu preciso mentir para mim mesmo que estou colocando lá o cara para se recuperar. Senão eu não suporto a condenação. Entendeu? É um mecanismo de defesa. E a mentira é tão grande, agora vamos pegar assim no campo filosófico, né, que o Nietzsche diz assim, que é impossível recuperar alguém, é impossível mudar alguém. Porque, diz o Nietzsche, tu só pode mudar uma pessoa se tu mudar o passado de uma pessoa, que é uma tarefa do impossível. Ele diz assim, o Nietzsche, que nós somos uma totalidade, que eu sou a minha história, a história dos meus pais vem vindo, que são acumulados em mim. Numa visão assim, mais marxiana, eu seria uma abstração. Eu sou a minha história. Os 2 livros que eu li, os meus sofrimentos, os meus traumas psicológicos, meu pai, Dona Rosário, minha mãe, Dona Rosário, meu pai, São Jorge, as mulheres que eu tive, as mulheres que eu não tive, tudo isso, essa coisa, o meu cachorro, o Woody Allen, os filhos que eu tenho, os filhos que eu não tive, tudo isso forja esse Hamilton que explode aqui. No contínuo, um processo de continuidade, a presença de vocês, as pessoas, as escolas, tudo isso me faz. Para esse Hamilton não ser aqui, eu tenho que ter tirado alguma coisa do passado dele para ele ser outro Hamilton. Tu teria que me tirar um pai, botar um outro pai, uma outra faculdade, ou alguma coisa. Ou seja, eu sou o meu passado, eu não consigo mudar. Tanto que o Nietzsche seguia como norma de vida, quando tinha 16 anos, uma frase célebre do Píndaro, que até hoje as pessoas dizem que é do Nietzsche, mas não é dele, que ele diz assim, que na verdade a grande palavra-chave da vida para Nietzsche é assim, torna-te aquilo que tu és. Que nós somos o que somos. E nós somos o que somos já exatamente porque não conseguimos ser diferentes. Que é a inocência do dever que fala o Nietzsche. Tu não consegue modificar as pessoas. Ou seja, nunca se corrigiu ninguém. Terceiro, da prevenção geral, né? Daí os caras dizem assim, não, mas aí funciona o medo. A existência da lei penal, a existência do presídio, o que faz? Intimida as pessoas para não praticar novos crimes. Nós sabemos que é mentira, né, já? Nós estamos cada vez mais aumentando as penas. Cada vez mais criando os crimes hediondos aí, que é da nossa geração aí. E não adianta, os crimes estão acontecendo cada vez mais. O direito penal não intimida ninguém. Ninguém. A Lahauri,
A Larrauri, professora de Barcelona, ela diz assim, que a lei penal funciona para quem não precisa da lei penal. O exemplo que a Larrauri diz é assim, por que razão nós estamos aqui em 4, né? Por que razão nós não cometemos crimes de estupro? Nenhum de nós vai ser hipócrita ao ponto de dizer que é por falta de vontade. Tanto não é falta de vontade que isso vai aparecer no sonho, na hora que a lei da psicanálise desaparece, que o inconsciente vem. Nenhum de nós vai ser idiota ao dizer que nós não cometemos o crime de estupro porque está escrito no artigo 203 do Código Penal. Nós damos razões para não cometer o crime de estupro, são razões éticas, são razões morais. Nós não cometemos o crime de estupro porque nós somos educados assim. E nós não vamos praticar crime de estupro, tem a lei ou não tem a lei. Ou seja, para nós funciona. Agora, para o maníaco do parque não funciona a lei. Por quê? Ele vai praticar do mesmo jeito, tem ou não tem a lei. Ou seja, o Nietzsche vai dizer que o limite que funciona é o interno, que está em outro lugar, que não está nessa imposição externa. Porque se essa imposição externa resolvesse, nós já teríamos a nossa experiência a diminuição. É bem claro, senhor, por Nietzsche, assim, o que só há o limite moral, o autocontrole, o autodomínio. Não há o limite que vem de fora. Então, vamos lá. Então, também não previne crimes. E chega o último momento, né? No último momento, daí os caras veem que agora eu acho que é o que está mais na moda. Daí os caras dizem assim, como tudo isso não funciona, vem os retribucionistas e diz, pena é castigo. Olho por olho, dente por dente. Daí surge uma pergunta terrível, né? No plano da filosofia, já, né? Se o Estado, enquanto reserva ética, pode ser vingador. Se o Estado, enquanto reserva ética, pode ser delinquente como todos os outros delinquentes. A vingança, vai dizer o Nietzsche, né, é uma herança da nossa animalidade. Ou seja, quanto mais primatas nós formos, mais nós somos vingativos. Ou seja, a vingança é a herança do primavo, do ultrapassado. A vingança é um momento de imoral. Ele termina arrematando assim, quanto mais humanos nós formos, mais nós desenvolvemos a capacidade de perdoar. Ou seja, o vingativo é o animal. E o Estado não pode ser animal. Porque quando eu quero a vingança, quando acontece os bobocas são assim muito criativos, né? Eu vi uma entrevista da Sherazade que a secretária dele estava dizendo assim, bom, mas se acontecesse isso com o teu filho, volta a história, eu fico animalizado. Eu vou querer comer o cara com feijão e arroz. Mas isso sou eu, animal. O Estado não pode fazer isso. Nós estamos em outro lugar. É outra realidade. Bem, não se consegue, desde o meu ponto de vista, justificar racionalmente. Tanto que o Nietzsche diz assim, hoje, veja só, o cara, quase 200 anos atrás ele disse isso, 1876, por aí, ele diz o seguinte, não adianta, a punição macula muito mais do que o crime. Porque é de novo a vingança de todos contra um. É algo premeditado, é algo pensado, é algo racionalizado. Bom, mas aí continua a loucura, né? Mesmo sem justificar, praticamente a unanimidade defende a prisão, mesmo entre os progressistas. Mesmo os das lutas de classe, daí o que eles fazem? Eles alteram quem vai sofrer a prisão. Né? Os caras, não, tem que botar o sonegador, os ricos da cadeia. Não. A lógica continua sendo a mesma. Embora a gente saiba que quase 100% dos caras que estão presos hoje são das classes subalternas, que são os eleitos, tá certo? Mas é que se tu muda a lógica de buscar a
outros tipos com o mesmo tipo de prisão, tu continua tendo a mesma lógica fascista. Eu sou abolicionista já. Cada vez mais eu sou. Mas ainda continua assim, né? Continua essa crença inabalável de que o cárcere inibe a criminalidade. Mas o que é isso, Jader? Isso é fé. Nada mais do que fé. Porque a fé não necessita de provas. A fé, ela se justifica por si mesma. Ela é porque é. Ou seja, é como a crença de que Cristo nasceu de Maria Virgem. Não interessa provar ou não. Invadiu as pessoas. E é tão forte isso, né? Essa tamanha fé que existe, é tão agressiva que impossibilita até o diálogo com as pessoas. Porque entra no terreno não da razão, entra no terreno da irracionalidade da fé. Porque afirmar é muito mais segura do que provar. E a crença forte só demonstra que a crença é forte, não de que a crença é verdadeira, vai dizer o Nietzsche. Bom, o Ferraioli também vem nesse discurso, né? Ele diz assim que a história das penas é mais horrenda e infamante do que a própria história dos delitos. Ou seja, as penas são mais infamantes, causam mais vergonha para nós, homens, do que os próprios delitos, de novo, porque nós temos as penas organizadas por nós, organizadas em gabinetes. E vamos lá, todos os caras a gente sabe, né? O Usman vai dizer que é o sofrimento estéril na prisão. Para Foucault, a prisão, a função dele é infiltrar os caguetes, é despersonalizar, é infantilizar as pessoas. O Ferraioli diz assim, que o Estado que mata, o Estado que tortura, é um Estado delinquente. Eu até hoje escrevi no Face isso, Jader. O Estado que permite isso que está acontecendo é um Estado delinquente, é um Estado cafajeste. Mas é delinquente e cafajeste não só o Estado, é delinquente o operador jurídico que permite isso. Porque a gente diz assim, o Estado, fica uma abstração muito grande, né? Não. É delinquente o operador jurídico que permite que essa coisa aconteça dentro dos presídios. Que sabendo disso tem. Mas assim, o argumento definitivo contra, embora não seja kantiano, né, eu acho que vem de Kant, né, que é o argumento que também usa o Ferraioli. Ele diz assim que o argumento contra a prisão é aquele o imperativo categórico kantiano de que cada homem não deve ser tratado como coisa, mas sim como pessoa. E o momento que eu boto o cara no presídio, eu agrido o imperativo categórico universal, porque eu vou tratar uma pessoa humana como coisa. Vou tratar como meio e não como fim. E aí surge assim um problema já que é complicado, que é o discurso que os caras vêm para cima de nós. E é uma constatação terrível. Prisão deu para prisão. Ela faliu. Mas nós não sabemos o que vão fazer com o homem criminoso. E o homem parece assim, vai dizer o Nietzsche, né, Jade? O homem parece que precisa acreditar no nada do que... Prefere acreditar no nada do que em nada acreditar. O homem parece que tem que acreditar em alguma coisa. Mas vamos lá. Embora assim a gente não possa fazer, eu acho que a expressão que o Nietzsche diz assim, que nós temos que ser criadores e tentadores. Eu acho que tem coisas que a gente possa fazer. Embora a gente não saiba o que fazer. Coisas possivelmente de tentar. Primeiro, a gente tem que ter consciência já que o direito penal não resolve o problema da criminalidade. Por uma razão óbvia. O direito penal sempre vai chegar tarde. Quando o direito penal aparece, a vítima já foi estuprada. Ponto. Eu não posso fazer nada para a vítima no direito penal. Eu posso tentar fazer algumas outras coisas nos outros campos do direito. Todo o direito chega, o motorista de táxi já houve latrocínio. Quando o direito penal chega, o avião da TAM já caiu lá. Não adianta. Sempre chega depois. É a característica do direito penal. A não ser que tu esteja um direito penal nazista
que é aquele que tu queira usar o direito penal antes que aconteçam os delitos. Como o Hitler fez bem, nesse sentido, né? Bom, se os judeus são os grandes delinquentes, se os ciganos são os grandes delinquentes, se os homossexuais são os grandes delinquentes, se os comunistas são os grandes delinquentes, já vão matar antes. Mas essa não é a função do direito penal, essa é uma função de uma higienização social, que é outra coisa, né? Bom, se o direito penal chega tarde, Jader, talvez nós pudéssemos pensar em chegar antes do delito. Que é uma prevenção, mas a prevenção que eu estou falando não é a prevenção dessa da policialesca, que também pode ser da policialesca, né? É que todo delinquente, Jader, ele dá avisos antes de praticar o crime. Ele emite sinais, ele emite sons. Talvez a gente pudesse ouvir antes. O que eu estou querendo dizer, Jader, é que ninguém sai de uma hora para outra por aí estuprando. Não. Não é assim, o cara está caminhando na rua, pô, o que eu vou fazer hoje à tarde? Não tenho nada para fazer, eu vou estuprar. Não. Se a gente vai para o presídio, a gente sabe disso, que trabalhou muito no crime, é assim, que é coisa de 60%, 70% dos caras que cometem crimes de estupro foram estupradores, foram estuprados quando criança. O cara está dando resposta ao sofrimento dele. É o que a psicanálise diz. Todo bem que eu pratico, a resposta é um bem que eu recebi. Todo mal que eu pratico, a resposta é um mal que eu recebi. Quando nós estamos andando, Jader, lá no semáforo, lá no centro, e um rapazote pega o revólver lá de 20 anos, bota em nós e nos assalta, esse assalto começou há 15 anos atrás. Ele só explodiu naquele momento. Já houve toda uma violência que ele passou, de formação, de deformação que teve, que chegou até ali. Quem sabe a gente pudesse solidariamente ouvir o sofrimento do outro antes. Todo delinquente emite sinais. O caso da Suzanne Richthofen. Ela matou o pai e a mãe. O pai psiquiatra, a mãe psicóloga. Já, né? Já está se entendendo alguma coisa. Não é no sábado de tarde, ela com o guri, que ela resolve matar o pai e a mãe. Essa guria necessariamente deu sinais que não se ouviu. O guri do caso Bernardo, lá. A sociedade está toda lá fazendo uma festa, e festa no mau sentido, né, de botando cartaz e tal, possivelmente porque não ouviu os gritos que houve, que agora está lhe dando a culpa. Só falta o santificar a criança. Para aplacar uma culpa. Foram dados sinais fortes. Todas as delinquências já dão o sinal. A outra, talvez a mais forte, já, se a gente pudesse, quem sabe, pensar em pais. Pais que eu estou falando agora é pai, o masculino. A gente que trabalha no crime, e as pesquisas que tem são essas, tem a do Trindade, aqui de Porto Alegre, né? Que a constatação assim que entre as pessoas, os jovens que estão em conflito com a lei, 85% não tem pai. Mas isso está te dizendo tudo, Jader. Ou é coincidência? Eu fui desembargador lá no tribunal uns 15 anos, Jader. Eu acho que 4 ou 5 vezes, em 15 anos, apareceram pais nos julgamentos. Sua mãe. Lá no começo, Jader, na ruptura do cordão umbilical, na forjação do Édipo, faltou alguém que introjetasse a lei com letra maiúscula da psicanálise, que é o limite. Essas pessoas que não têm o limite, e o grande delinquente é o que perdeu o limite, tanto que a psicanálise vai dizer que só existe um livre, que é o louco, porque não tem limite. Essas pessoas nascem aleijadas. Nascem aleijadas. E o terrível é que se não tem um pai, e esse pai que eu estou dizendo, na nossa cultura é o pai homem, pode ser uma mulher, pode ser um professor, pode ser, sei lá, alguém, um tio.
Só que esses caras não encontram o pai e eles vão procurar principalmente nos lugares menos sofisticados, vai buscar um outro pai. Qual é o pai que ele vai encontrar no morro? Ou seja, parece assim que se nós trabalharmos com a ideia da... Por Nietzsche era assim, ter filhos era uma questão de segurança do Estado. Não estou querendo ser fascista, né? Estou apenas dizendo o que Nietzsche diz. Ou seja, o que eu quero chamar a atenção é da responsabilidade ética, não só dos pais, mas de nós como sociedade com os filhos que vêm. É assim que nós estávamos discutindo antes, que tu dizia que tem um filho e eu tenho 3, né? O Diego, o filho do meio, que vocês não conhecem, que é o ligado ao jornalismo, né? Ele diz que é uma responsabilidade ética ter filhos. Nós vamos ter que pensar nisso. Por quê? Porque esse dado está gritando já, 85% dos caras estão aí. Bueno. Eu talvez assim que nós não conseguimos dar conta, né, do fenômeno, mas eu acho que nós precisamos já da mentira. Da mentira prisional. E a mentira causa efeitos. O Heidegger, né, quando ele trabalha com Nietzsche, que ele diz assim, como causa efeito a mentira. Por exemplo, ele diz assim, que a ideia de danação eterna, Jader, a danação eterna lá no inferno, que não existe, olha o efeito que causa nas pessoas. Ou seja, a mentira causa efeitos. É a mentira de que a prisão causa efeitos benéficos, ela é forte. E parece que nós terminamos fazendo de conta que temos uma solução. E nós precisamos dessa mentira, voltando, né? Nós precisamos dessa mentira prisional para provar que nós somos bons e eles não são bons. Quando, na verdade, eu não tenho dúvida, né, que todas as pessoas que estão no presídio são iguaizinhos a nós, iguaizinhos a nós. São homens, pessoas humanas como nós, que pegaram os crimes deles, não pegaram os nossos, que sofreram mais ou menos, são pessoas como nós. Que não há diferença entre o juiz e o condenado, entre o promotor e o condenado, entre o advogado e o condenado. Nós somos humanos. Humanos em toda a dimensão, com sofrimentos, com dores, com assim. Quantas vezes no trânsito nós matamos as pessoas, né, Jane? O cara que te corta a frente. E acho assim que nisso, né, também acho que agora é mais terrível ainda. Eu acho que é um gozo de botar os caras no presídio, o gozo em destruir o outro. Eu acho que tem muitos de nós operadores jurídicos, e nisso aí tem que pegar os juízes, porque é o que dá a palavra final, acho que é uma questão de gozo já. São prisões absurdamente irracionais. Irracionais. Que não têm o menor significado, que tu só vai explicar como um fenômeno do inconsciente, como um gozo, né? Ou seja, é tão terrível isso, assim, o troço do gozo, que apesar de todas as denúncias prisionais, já tu está nisso há 20 anos, eu estou há 40 anos, o teu pai está há 50, o outro está há 100 anos, sempre houveram essas denúncias prisionais e nunca se fez absolutamente nada. É gozo. É gozo. Nós queremos isso. Eu lembro assim, que uma colega de Caxias um dia disse, essa história de que não tem dinheiro para presídio é uma grande mentira. O governo, o Rigoto fez, parece que foi o Rigoto, fez a Transpolentona, a rodovia de asfalto de Caxias até a praia, né? Para dar transporte para os gringos. Não que não seja importante, mas só aquele dinheiro ele tinha solucionado o presídio de todos os presídios, para todos os presídios do Estado do Rio Grande do Sul. Foi uma opção. Foi uma opção. A opção da rodovia do Parque, essa aqui, é uma opção. Tem o dinheiro. Tem o dinheiro. O problema é que nós não queremos. Ou seja, não adianta denunciar, tu está sabendo que está acontecendo isso, mas nós queremos isso já. Ou seja, nós parece que precisamos deles como criminosos, perpetuando como sofredores. Eu acho que nós terminamos uma agressão moral fantástica, né, com essas pessoas. Eu terminaria de novo com Nietzsche, né? Eu acho fantástico essa ideia dele, assim, que ele diz assim,
que pega, ele não estava, quando ele disse isso, ele não estava falando já de relação aos presídios. Então, sobre a vida. Aspas, né? Ele diz assim: o que revolta no sofrimento não é o sofrimento em si. O que revolta no sofrimento é a sua falta de sentido. Ou seja, parece assim, pegando o presídio, né? O que revolta não é o sofrimento do presídio. O que revolta é o sofrimento sem o menor sentido. Eu acho, e aí retomo Nietzsche, né, que ele diz que quanto mais nós desenvolvemos a capacidade de perdoar, mais humanos nós nos tornamos, que nada mais é do que a fala do sujeito de 2000 anos atrás. Que é: pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem.